Olá, irmão e irmã, aqui é o Padre Ricardo. Vamos hoje aqui no canal falar sobre a biografia e obra de Bernardo Guimarães. Vamos primeiro lembrar em que período está inserido o escritor Bernardo Guimarães. Ele está inserido no romantismo, que aconteceu no Brasil de 1836 a 1881. As principais características do romantismo eram subjetivismo, sentimentalismo, nacionalismo, saudosismo, medievalismo, indianismo, religiosidade, byronismo, do Byron, do poeta inglês, condoreirismo, que o condor é a ave que simboliza a expressão de liberdade, idealização da mulher e do amor e exaltação da natureza. São as principais características do romantismo. Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu em 15 de agosto de 1825, em Ouro Preto, Minas Gerais. Era filho de João Joaquim da Silva Guimarães e Constança Beatriz de Oliveira Guimarães. Ele também morou em Uberaba e em Campo Belo e depois voltou para Ouro Preto. Aos 22 anos de idade, mudou-se para São Paulo e ingressou na Faculdade de Direito e foi amigo de Álvares de Azevedo e Aureliano Lessa. Bernardo Guimarães formou-se em 1851 e assumiu o cargo de juiz municipal em Catalão, no estado de Goiás. Ele trabalhou como jornalista e crítico literário no Rio de Janeiro, no jornal Atualidades. Bernardo Guimarães também foi professor de retórica e poética no Liceu Mineiro, em Ouro Preto, e também foi professor de francês e de latim em Conselheiro Lafayette, que é uma cidade de Minas Gerais também. Bernardo Guimarães faleceu em Ouro Preto em 10 de março de 1884. Obras de Bernardo Guimarães: Cantos da Solidão, poesia, escrita em 1852. Inspirações da Tarde, poema, escrito em 1858. A Voz do Pajé, drama, escrito em 1860. O Ermitão do Muquem, romance, escrito em 1864. O Ermitão do Muquem fala da história do Gonçalo, que ele cometeu um assassinato e ele fugiu, e ele foi acolhido pela tribo indígena. O indianismo era uma das características dos índios como heróis, né? Característica do romantismo. E lá ele se apaixonou pela Índia e começou a namorar com ela, mas um dia, por acidente, ele matou essa índia. E então ele sai da tribo e forma ali num lugar mais deserto, um lugar de fé, de peregrinação, de fé, por isso que se chamou Ermitão de Muquem. Outra obra, Evocação, poesia, 1865. Poesias diversas, 1865. A Baís de Botafogo, poesia, 1865. Lendas e romances, contos, 1861. A Dança dos Ossos, conto, 1871. O Garimpeiro, romance, 1872. Esse O Garimpeiro conta o romance de Elias e Lúcia, e ele se passa no estado de Minas Gerais, na época que se garimpava procurando ouro. O Elias queria casar com a Lúcia, mas ele não tinha condições financeiras, porque a Lúcia era de uma família mais rica. Então ele se dedica ao garimpo para tentar encontrar riqueza e conseguir casar-se com a Lúcia. Outro romance, O Seminarista, escrito em 1872. O Seminarista conta a história de Eugênio e Margarida. Eugênio e Margarida se apaixonam, mas a família de Eugênio o envia para o seminário, em Congonhas, que é uma cidade de Minas Gerais. E o Eugênio é obrigado a se tornar padre por causa da família. Ele queria casar com a Margarida, mas a família não permite. E a família mente para ele que a Margarida havia morrido. Só que depois que ele se torna padre, ele vai atender uma pessoa que estava enferma. E quando ele vai lá, é a Margarida. Aí as recordações do passado voltam todas na cabeça dele. E aqui está fazendo esse romance gira em torno disso, então, da família que obrigou Eugênio a se tornar padre, e ele não queria, porque ele era apaixonado pela Margarida.
Outro livro, O Índio Afonso, romance, escrito em 1872. A Escrava Isaura, romance, escrito em 1875. A Escrava Isaura também é uma obra famosíssima de Bernardo Guimarães. Conta a história de Isaura, que era escrava do fazendeiro Leôncio, que a fazenda ficava na Baixada Fluminense. E a Isaura, ela é uma pessoa muito honesta, mas esse Leôncio, desculpa, o patrão chama Leôncio. O Leôncio, o patrão dono da Isaura, queria casar com ela, mas ela não queria. E ela se apaixona por Álvaro, um estudante. E esse romance até foi depois transformado em novela, Escrava Isaura. É um romance também de destaque de Bernardo Guimarães. Novas Poesias, 1876. A Ilha Maldita, romance, 1879. O Pão de Ouro, conto, 1879. Folhas de Outono, poesias, 1883. Rosaura, a Enjeitada, romance, 1883. O Bandido do Rio das Mortes, romance, 1905. É uma obra póstuma. Esse autor, Bernardo Guimarães, é muito importante também para a história da literatura brasileira. É considerado também o criador do romance sertanejo, do romance rural, mais de linguagem, mais do campo. As suas histórias, muitas delas se passam no sertão de Minas Gerais e também no sertão de Goiás. Mas ele tem também outros livros, alguns falando de índios e alguns também aconteceram na região urbana. Mas os principais acontecem, os principais romances, as histórias principais acontecem mais na área do campo mesmo. Esse é o nosso autor de hoje, Bernardo Guimarães. Fiquem com Deus.